você vai sentir a presença do Espírito Santo, enquanto essa poderosa oração te cura. Quando você não sente mais Deus, mas ainda precisa dele. Talvez você tenha chegado aqui sem intenção, apenas buscando algum tipo de alívio. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, quase desistindo da fé que um dia te sustentou. Você ora, mas parece que ninguém responde. Vai à igreja, mas sai como entrou. Ouve sobre promessas, mas tudo o que sente é o peso do silêncio. E aí dentro, um sentimento vai se formando. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele ainda me ouve? Mas mesmo com todas essas perguntas, você ainda não desistiu completamente. Ainda há uma faísca viva aí dentro. É com essa faísca que o Espírito Santo quer começar algo novo hoje. Você não está aqui por acaso. Esta não é apenas uma oração, é uma visitação, é um resgate silencioso. É uma resposta de Deus para aquele clamor que você nem teve força de expressar em palavras. Talvez você já tenha se acostumado com o vazio, com a ausência de sensações, com a rotina espiritual sem vida. Mas o Espírito de Deus nunca se acostumou com a sua dor. Ele nunca se afastou. Ele apenas espera que você abra espaço de novo. Não com a força que você não tem, mas com o coração que ainda bate mesmo machucado. Deus não se ofende com o seu cansaço. Ele não exige perfeição antes de se manifestar. Ele não exige que você esteja bem para te visitar. Pelo contrário, é no desânimo que ele se aproxima como consolador. É na fraqueza que ele se apresenta como força. É no meio da dor que ele revela sua presença. E hoje, se você estiver disposto a apenas ficar aqui, a ouvir, a respirar e deixar que ele toque seu interior, você vai perceber que ele nunca parou de estar por perto. A presença do Espírito Santo não depende do seu sentimento. Ela depende da sua fidelidade. E ele continua sendo fiel. Essa oração que você vai ouvir não é para quem está no auge da fé. É para quem está no chão da alma. É para quem não tem palavras. É para quem já orou tanto que se calou. É para quem precisa ser carregado espiritualmente e não empurrado. E sabe por quê? Porque Deus não espera que você levante sozinho. Ele se inclina, ele desce. Ele entra no quarto escuro da tua mente, na confusão da tua alma e começa a acender uma luz de dentro para fora. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Esse é o seu momento, não para agir, mas para permitir, não para lutar, mas para se render, não para entender, mas para confiar. A oração que você vai ouvir foi escrita para ser uma ponte entre o seu cansaço e a presença de Deus, entre sua fraqueza e o poder do Espírito. A cada palavra, você vai ser convidado a deixar a culpa, o medo, a frustração. E à medida que você ouvir, algo começará a se mover dentro de você. Não uma emoção qualquer, mas o toque real de um Deus que cura, restaura e sopra vida, onde só há cinzas. Você não precisa fazer esforço, só precisa dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, mesmo ferido, mesmo sem forças, eu estou aqui. E ele vem. Ele não resiste a um coração sincero, mesmo quando fraco. Ele responde antes mesmo da frase terminar. Ele sussurra paz no caos. Ele derrama bálsamo na alma rasgada. Ele envolve como vento suave. Ele cura por dentro. Ele ressuscita a fé esquecida. Ele reacende o que parecia apagado. Esse vídeo é mais que conteúdo. É um altar. É um lugar secreto. É um tempo santo. Enquanto essa oração for sendo pronunciada, você vai perceber, sua respiração vai se acalmar, seus pensamentos vão desacelerar, seu espírito vai começar a ser erguido de novo. E mais do que isso, você vai sentir que não está sozinho, porque você não está. O Espírito Santo está aqui. E ele está com você, pronto para fortalecer onde o mundo esgotou, pronto para curar o que o coração reprimiu,
pronto para te visitar com uma paz que o mundo não pode dar. O cansaço que o silêncio cria. Há um tipo de cansaço que não é físico. Ele não aparece em exames, não se resolve com descanso, nem se cura com conselhos prontos. É um cansaço da alma que nasce quando você ora e não escuta nada. Quando você clama e não vê resposta. Quando o céu parece fechado e a presença de Deus ausente. É nesse silêncio que muitos perdem o ânimo. Não porque deixaram de crer, mas porque já não sabem mais como continuar acreditando. Você não perdeu a fé. Você só está ferido. E feridas abertas sangram mesmo no altar. Você ainda acredita que Deus pode, mas se pergunta se Ele quer. Você ainda sabe que Ele existe, mas se pergunta se Ele ainda está contigo. E essa dúvida, mesmo que pequena, se torna um peso. O coração enfraquece, a esperança balança, e a oração vai se tornando sussurro, depois silêncio, depois nada. Mas há uma verdade que o silêncio não pode anular. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40:29. Deus vê o que ninguém vê. Ele escuta até o que você não consegue mais dizer. Ele sabe o quanto você está tentando, mesmo sem resultados. Ele entende o cansaço. E mais do que isso, ele entra nele. É no esgotamento que o Espírito Santo começa a ministrar. Ele não exige barulho, ele não precisa de palavras bem formuladas. Ele age no quebrantamento, na entrega, no gesto simples de continuar, mesmo sem sentir nada. Fé não é quando você pula e sente fogo. Fé é quando você segue, mesmo sem calor. É quando você ora, mesmo em silêncio. É quando você não vê, mas decide confiar. Hoje o Espírito Santo quer tocar esse cansaço. Ele não veio para te acusar, veio para te acolher. Ele não veio pedir mais força, veio te dar a força que você perdeu. Enquanto você escuta essa oração, ele começa a renovar sua alma como quem rega uma planta ressecada. Aos poucos, o que estava murcho volta a se levantar, não com gritos, mas com um sopro. Fale para Deus agora. Deus, eu não sei como continuar. Eu me sinto seco por dentro. Minhas palavras se perderam no meio de pedidos que pareciam não ter resposta. Eu sei que tu és real. Eu sei que tu podes. Mas o meu coração está fraco. E por isso eu me coloco diante de ti como estou. Cansado, silencioso, exausto. Não tenho forças para levantar os braços. Então te peço, levanta o meu espírito. Eu não quero desistir, mas preciso ser renovado. Toca o meu interior. Entra no quarto da minha alma, onde tudo ficou escuro. Senta comigo aqui. Fica comigo no meio desse silêncio. Que tua presença me encontre, mesmo quando minha fé parece pequena demais para te chamar. Eu sei que o Senhor ainda fala. Eu só não estou conseguindo ouvir. Então, enquanto eu oro em fraqueza, que teu Espírito interceda por mim. Que teu amor me envolva, que teu poder me sustente, que tua paz tome o lugar da ansiedade e que mesmo sem entender, eu consiga descansar. Renova-me, restaura-me, respira em mim de novo. Eu não quero apenas sentir algo, eu quero ser habitado pela tua presença, enche o vazio com a tua voz. E se for para esperar mais um pouco, que seja em ti e não na dor. Amém. Quando o Espírito ora por você, há momentos em que a alma está tão cansada, tão esmagada por dentro, que nem orar parece possível. Você tenta abrir a boca, mas as palavras não vêm. Você fecha os olhos, mas os pensamentos gritam. O coração está pesado demais, a mente está cansada demais. E então surge aquela sensação: eu não consigo mais orar. Mas é exatamente aí, nesse ponto de esgotamento, que o Espírito Santo assume o lugar que você já não consegue ocupar. A oração não depende só da sua força. Não é você que sustenta sua comunhão com Deus. É o Espírito Santo que sustenta você, mesmo quando tudo desaba. É Ele quem se move por dentro,
quem traduz seu choro em intercessão, quem leva sua dor ao trono com gemidos que você jamais conseguiria expressar. E quando você acha que está em silêncio, o céu ainda ouve, porque o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso muda tudo. Significa que mesmo quando você desiste de lutar, o Espírito não desiste de você. Que enquanto você pensa que está só, há uma oração acontecendo dentro de você. E essa oração é perfeita, pura, sem medo, sem dúvida, cheia de fé e alinhada com a vontade do Pai. Você não está parado, você está sendo carregado. O Espírito Santo não está esperando você melhorar para se aproximar. Ele está orando enquanto você respira. Ele está chorando com você, lutando com você, intercedendo por você. Ele entra nas regiões profundas onde o trauma se alojou. Ele penetra nos lugares onde a mente consciente não consegue ir. Ele invade com consolo onde nenhuma voz humana alcança. Hoje, ele quer que você saiba: você não está fraco demais para receber ajuda. Você está exatamente onde a ajuda divina começa. Vamos orar juntos. Espírito Santo, eu não tenho palavras. Eu tentei orar, mas nada saiu. Eu tentei acreditar, mas me sinto vazio. Então, eu me rendo a Ti, não com esforço, mas com entrega. Toma a minha mente, o meu corpo, o meu coração cansado. Assume o controle dessa oração. Intercede por mim diante do Pai. Leva o que eu não consigo explicar. Traduza o que eu só consigo sentir em lágrimas. Clama por mim quando eu me calo. Me sustenta quando eu não me aguento. Me levanta por dentro quando tudo desmorona fora. Sopra vida onde a morte tentou entrar. Cura as feridas que eu escondi até de mim mesmo. Desbloqueia as áreas do meu espírito que foram travadas pelo medo. Liberta os pensamentos que me prendem no desespero. Eu reconheço que não sei orar como convém, e isso não me afasta de Ti, isso me aproxima, porque Tu és meu consolador, meu advogado, meu intercessor, meu amigo fiel. Que a Tua voz ecoe dentro de mim até que eu volte a encontrar a minha. Que a Tua presença me envolva até que eu não sinta mais o peso da solidão. Que a Tua oração por mim me fortaleça mais do que qualquer resposta externa. Hoje, eu descanso sabendo que enquanto eu choro, Tu oras. Enquanto eu espero, Tu te moves. Enquanto eu me calo, Tu clamas com gemidos que tocam o coração de Deus. Amém. A cura que começa no coração. Antes que o corpo sinta alívio, é o coração que precisa ser tocado. Porque há feridas que não aparecem nos exames, mas que doem todos os dias. Há traumas que ficaram tão guardados que você nem sabe mais nomear, mas que continuam influenciando sua fé, sua forma de orar, sua maneira de ver a Deus. E enquanto essas dores internas não forem entregues, a alma continua sangrando por dentro, silenciosa, sufocada, escondida atrás de um "tá tudo bem", que não convence nem a você mesmo. Você pode até pedir cura física, mas o Espírito Santo sempre começa de dentro para fora, porque ele sabe que o corpo não se sustenta onde o coração está em pedaços. Ele sabe que promessas não florescem em solos contaminados por mágoas não resolvidas. Ele sabe que a fé não se desenvolve num espírito que ainda vive prisioneiro do passado. Talvez você ache que já superou. Talvez você tenha enterrado emoções antigas para tentar seguir em frente. Mas a cura não acontece com o esquecimento. Ela começa com a verdade. E a verdade é que Deus não ignora o que te feriu. Ele não despreza as marcas. Ele não despreza os dias em que você segurou o choro para não preocupar ninguém. Ele não ignora o abandono que você sofreu, a traição que te quebrou, a palavra que te cortou por dentro. Ele estava lá e Ele está aqui agora para transformar essas feridas em lugares de cura. A Bíblia diz:
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Isso significa que a sua dor não te afasta dele, ela atrai a presença dele. Deus não tem medo do seu coração ferido. Ele se aproxima justamente por isso, porque é no quebrantamento que ele se revela como Pai. E é no meio da dor que o Espírito Santo se manifesta como Consolador. Hoje, ele quer te curar onde tudo começou, lá no fundo, onde ninguém toca, onde nem você tem coragem de olhar. Ele quer curar aquele episódio que mudou a sua forma de confiar, aquele momento que travou sua sensibilidade espiritual, aquela perda que endureceu seu coração. Ele quer restaurar sua pureza, sua leveza, sua capacidade de crer sem medo de se decepcionar de novo. E essa cura não precisa de pressa, ela só precisa de permissão. Você não precisa entender tudo, só precisa deixar que o Espírito comece. Agora, ore comigo. Espírito Santo, eu te entrego o que está escondido, as lembranças que me machucam, os traumas que ainda me controlam, os sentimentos que eu não compartilhei com ninguém. Eu deixo cair a máscara da força. Eu me exponho diante do teu amor, não para ser julgado, mas para ser curado. Cura as rejeições que me endureceram. Cura os medos que ainda me paralisam. Cura os choques emocionais que deformaram minha fé. Entra nas memórias que me adoeceram por dentro. Leva embora a culpa, a vergonha, a dor que me fez duvidar do teu amor. Eu não quero mais viver controlado por feridas antigas. Eu quero ser livre por dentro. Quero que minha alma seja limpa, que meu coração seja restaurado, que minha sensibilidade volte, que minha fé seja leve, que minha oração flua sem medo. Espírito Santo, me cura de dentro para fora. Começa agora, começa em mim. Amém. O sussurro do Espírito no meio do caos. Quando tudo ao redor está barulhento, quando a mente não para, quando o coração acelera sem razão, quando os pensamentos gritam coisas que Deus nunca disse, a última coisa que parece possível é ouvir a voz do Espírito. No meio do caos, o som mais difícil de perceber é o sussurro. Mas é exatamente assim que o Espírito Santo escolhe se revelar. Não com ruídos, não com alardes, mas com um sussurro que silencia o que o mundo tenta gritar. Foi assim com Elias. Ele tinha acabado de enfrentar uma batalha espiritual intensa. Estava emocionalmente exausto, isolado, com medo, desejando desistir da própria vida. E ali, naquela caverna de escuridão e desânimo, Deus não veio com terremoto, nem com vento forte, nem com fogo. Ele veio com um sussurro suave. 1 Reis 19:12. O Espírito Santo não compete com o barulho. Ele não briga pela sua atenção. Ele espera. Espera você parar de correr. Espera você cansar de tentar resolver tudo sozinho. Espera você se calar por dentro. E quando o caos começa a ceder, quando a alma começa a desinflamar, ele fala. Fala pouco, fala direto, fala com amor. E uma frase dele muda tudo. Talvez você esteja cercado por vozes. Vozes do medo, da dúvida, da autopunição, da acusação, da urgência, do fracasso. Mas nenhuma dessas vozes é a voz do Espírito. A voz do Espírito sempre traz paz. Mesmo quando confronta, ela traz descanso. Mesmo quando corrige, ela envolve com ternura. Ela não pressiona, não empurra, não exige. Ela guia, ela consola, ela revela. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a ouvir de novo. Mas para isso, o caos precisa ser colocado no lugar certo, silenciado, não ignorado, mas rendido. Ele quer que você se desconecte das distrações que alimentam o barulho interno e entre no espaço onde só a presença importa. Aquele lugar secreto, onde a alma se acalma só por saber que Deus está ali.
Você não precisa ouvir uma voz audível, você precisa discernir a presença. E quando ela chega, o Espírito entende o que a mente não traduz. Um toque, um sopro, um versículo que brilha diferente, uma paz que desce devagar, um peso que sai sem explicação. Vamos orar por essa sensibilidade agora. Espírito Santo, ensina-me a ouvir tua voz no meio do barulho, aquieta minha alma, desarma minhas defesas, diminui a velocidade dos meus pensamentos. Eu quero perceber teu sussurro. Quero sentir quando tu entras no ambiente. Quero reconhecer tua presença mesmo quando tudo está em movimento ao redor. Eu renuncio às vozes que não vêm de ti. Renuncio ao caos que ocupa o lugar da tua paz. Eu não quero me acostumar com a confusão. Quero ser guiado pela tua direção, não com medo, mas com mansidão. Fala comigo, mesmo que seja em silêncio. Eu vou aprender a te ouvir no espírito e não na carne. Vou aprender a me calar para que tu possas falar. Eu te dou espaço, eu te dou liberdade. Vem sussurrar no meio do caos. Vem transformar esse ruído interno em descanso profundo. Vem reposicionar meu coração para que eu não ouça apenas respostas, mas ouça quem tu és. Eu me rendo ao teu sussurro. Amém. Quando você não consegue mais orar, deixe essa oração orar por você. Chega um ponto em que o coração se esgota. Você tenta orar, mas tudo dentro parece vazio. Nenhuma palavra sai. Nenhuma emoção responde. Você olha para o céu e sente como se estivesse falando com um silêncio imenso. E no fundo, algo dentro de você sussurra. Eu queria orar, mas não consigo mais. O corpo está cansado, a mente sobrecarregada e a alma exaurida. É aí que essa oração precisa te carregar. É aqui que você não precisa fazer mais esforço, só precisa permanecer. A boa notícia é que o Espírito Santo não se ofende com seu silêncio. Ele não se afasta porque você está fraco. Ele se aproxima. E quando a oração não flui de você, ela pode fluir para você. Quando você não tem palavras, você pode ser envolvido por palavras que vêm direto do coração de Deus. Você não precisa orar bem, precisa apenas permitir ser orado por Deus. A presença do Espírito Santo não exige desempenho, ela responde à entrega. E se tudo o que você consegue fazer hoje é ficar em silêncio, escutando esta oração, com o coração aberto e os olhos talvez cheios de lágrimas, então já é o suficiente. Deus não está esperando uma performance, Ele está esperando um espaço. E neste momento, essa oração é o lugar onde Ele vai te encontrar. Então respire fundo, feche os olhos e apenas receba. Senhor, esta pessoa diante de ti está sem forças. Ela já tentou, já lutou, já orou muitas vezes, já chorou sozinha, já tentou se levantar. Mas hoje ela está fraca demais para falar, fraca demais para explicar, fraca demais até para acreditar. E por isso, Pai, eu intercedo por ela agora. Que minha oração suba em nome dela, que minhas palavras sustentem o espírito dela por este momento. Que a tua misericórdia a envolva como um cobertor no frio da alma. Espírito Santo, entra com tua paz. Acalma esse coração agitado. Silencia as vozes de acusação. Dissolve a culpa, a vergonha, o medo. Toca nas áreas que doem sem ninguém ver. Restaura o que foi quebrado por dentro. Leva embora o desânimo, o peso invisível, a exaustão que já não encontra saída. Que ela sinta a tua presença como um vento suave que invade o quarto e limpa o ar pesado. Jesus, tu és o bom pastor. Então carrega essa ovelha nos ombros, leva para perto do teu peito. Deixa-a ouvir teu coração batendo por ela. Mostra que ela ainda é amada, mesmo se sentindo inútil. Mostra que ela ainda é filha, mesmo se sentindo fraca. Mostra que tu não a deixaste, nunca. Que neste momento ela seja restaurada sem precisar fazer nada, apenas sentindo que está segura de novo. Que ela respire aliviada, que a alma dela comece a desacelerar, que o coração dela se permita descansar nos teus braços.
e que, quando a força voltar, ela se lembre, não foi porque ela lutou sozinha, mas porque o Senhor sustentou tudo no silêncio. Que esta oração a carregue onde as pernas da fé não alcançam mais. Que esta oração seja o leito onde ela repousa até que a cura venha. E que ao final ela se levante não apenas curada, mas transformada pela tua presença. Amém. Hábitos diários para andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma visita que vem em momentos especiais. Ele é uma pessoa viva, presente, constante. E embora ele possa se manifestar com poder em ocasiões únicas, é na simplicidade do cotidiano que a amizade com ele se aprofunda. Não basta sentir a presença de Deus num culto ou em uma oração forte. O que sustenta a fé não são os picos espirituais, mas a caminhada diária com o Espírito, passo a passo, conversa a conversa, decisão por decisão. Muitas pessoas vivem entre altos e baixos espirituais porque não constroem uma vida com Ele fora dos momentos de urgência. Mas o Espírito Santo deseja mais do que ser uma ajuda nas crises. Ele quer ser companheiro no caminho. Ele quer estar com você na segunda-feira de manhã, no trânsito, na rotina do lar, na hora em que a mente se agita, nos bastidores da vida. E para viver essa realidade, você precisa cultivar hábitos espirituais simples, mas profundos. A Bíblia diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Não é automático, é uma escolha diária. E andar com o Espírito começa com 3 atitudes que transformam o seu interior: reconhecimento, escuta e entrega. Reconhecer o Espírito é acordar dizendo: Espírito Santo, estou aqui, caminha comigo hoje. É simples, mas muda a atmosfera. Quando você começa o dia reconhecendo a presença dele, sua alma se posiciona em atenção. A sensibilidade espiritual se ativa. Escutar o Espírito é desacelerar o ritmo, é cultivar momentos de silêncio real, onde você não fala, só ouve. Pode ser 5 minutos antes de tudo começar. Pode ser durante um café, um banho, um trajeto. Quando você abre espaço, ele fala. Não com frases audíveis, mas com direção interior, com paz que orienta, com sensações que alinham seu espírito. Entregar ao Espírito é render os pensamentos que surgem, os sentimentos que te dominam, as decisões que precisam ser tomadas. É dizer: Espírito Santo, essa situação me preocupa, me mostra como agir. E ele mostra, às vezes de forma súbita, outras no decorrer do dia. Mas a resposta sempre vem para quem caminha com ele. Além disso, há práticas que fortalecem a consciência da presença do Espírito. Respirar orando. Ao inspirar, diga internamente: Espírito Santo. Ao expirar, eu confio em ti. Isso acalma o corpo e sintoniza a mente. Anotar percepções. Tenha um caderno para registrar o que sentir, o que aprender, o que o Espírito sussurra. Isso ajuda a discernir padrões e respostas que você ignoraria. Pedir direção antes de reagir. Antes de responder a uma mensagem difícil, antes de tomar uma decisão importante, antes de deixar o medo falar mais alto, respire e pergunte: o que o Espírito Santo me diria agora? Com o tempo, isso deixa de ser disciplina e se torna natureza. A intimidade cresce, a fé se firma e o resultado é paz. Não ausência de problemas, mas uma presença que governa tudo. Repita essas palavras com fé: Espírito Santo, eu quero andar contigo, não só em momentos de oração intensa, mas em cada detalhe do meu dia. Ensina-me a te reconhecer, a te ouvir com o coração quieto, a te entregar meus pensamentos e decisões. Eu não quero mais viver guiado pelo impulso, pela ansiedade, pelas emoções confusas. Eu quero ser guiado por ti. Desperta em mim o hábito de parar, de silenciar, de buscar. Cria em mim um estilo de vida que te acolhe, que te respeita, que te dá liberdade.
Eu quero andar contigo no ordinário, para te reconhecer quando o extraordinário acontecer. Eu quero me tornar sensível à tua voz, familiar com tua presença, íntimo do teu mover. Espírito Santo, fica comigo. Ensina-me o ritmo do céu. Amém. O retorno das lágrimas, quando a presença te toca outra vez. Há momentos em que as lágrimas voltam, não como expressão de dor, mas como sinal de vida. Você não chora mais porque está sofrendo, chora porque está sentindo, porque algo está despertando dentro de você. E essas lágrimas que descem sem aviso são um sinal silencioso de que o Espírito Santo tocou onde ninguém mais conseguia alcançar. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser forte que se esqueceu de como é ser sensível. Talvez a dor, os traumas ou a rotina endureceram áreas da alma que antes eram macias. Você aprendeu a se proteger, a esconder, a racionalizar tudo. E com isso, perdeu a leveza, perdeu a espontaneidade da fé, perdeu o choro que purifica, que renova, que traz cura. Mas o Espírito Santo não se esqueceu da sua essência. Ele conhece a versão sua que existia antes do coração ficar pesado. Ele sabe como restaurar a sua sensibilidade espiritual. E quando ele toca de novo, algo dentro amolece. O coração volta a pulsar diferente. A mente silencia. E os olhos que antes estavam secos voltam a derramar o que por muito tempo ficou preso. Essas lágrimas não são fraqueza, são presença. São uma resposta involuntária àquilo que o céu está fazendo por dentro. E você sente sem entender, sente sem controlar. Porque a presença de Deus não se explica, ela se manifesta. E quando ela vem, o corpo reage, a alma responde, o espírito reconhece. A Bíblia diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmos 126, 5. Você chorou no silêncio, na dor, no abandono. Mas agora, essas novas lágrimas são de restauração. Elas lavam o cansaço, elas rompem o peso espiritual. Elas marcam o momento em que Deus diz: eu estou aqui, eu nunca saí. Não tenha medo de chorar na presença dele. Não se preocupe em parecer forte. Não tente controlar o que está acontecendo. Deixe o Espírito fazer o que só ele pode. Permita que essas lágrimas levem embora o peso acumulado. Deixa que a presença te abrace por inteiro. Agora, ore comigo em silêncio se quiser, ou apenas ouça, e permita que o Espírito Santo continue te tocando. Senhor, obrigado por tocar o que eu pensei que estava morto. Obrigado por me fazer sentir de novo, por me permitir chorar sem vergonha, por devolver a leveza ao meu coração, por me mostrar que a sensibilidade não é fraqueza, é sinal de vida. Eu me abro totalmente agora, sem resistência, sem máscaras, sem pressa. Que as lágrimas que descem hoje não sejam só emoção, mas marca da tua cura. Que cada gota leve embora um peso. Que cada respiração profunda seja como um renascimento espiritual. Que meu interior volte a florescer. Que eu me reconecte contigo de forma pura, íntima, verdadeira. Espírito Santo continua me tocando, não como uma visita rápida, mas como alguém que veio para ficar. Fica comigo, preenche tudo. Que eu chore hoje não de tristeza, mas de presença, de alívio, de encontro, de amor. Se esse é o início de uma nova caminhada contigo, então eu me entrego inteiro. Choro, alma, mente e corpo. Que eu seja um templo vivo, onde tua presença encontra descanso. Amém. Declare cura, mesmo enquanto espera. A espera pode ser um campo de batalha silencioso. Por fora, tudo parece sob controle. Por dentro, existe uma guerra entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o cansaço, entre o que você crê e o que ainda não vê. E é justamente nesse território invisível que o Espírito Santo quer te ensinar a declarar cura. Não quando o sintoma desaparecer, mas enquanto ele ainda estiver ali.
Porque fé verdadeira não fala depois que tudo melhora. Fé fala antes, fala apesar, fala em meio ao processo. A espera tem o poder de desgastar a mente e fragilizar o espírito. O inimigo sabe disso, por isso sussurra mentiras no silêncio. Você não vai ser curado. Se fosse da vontade de Deus, já teria acontecido. Você está sozinho nessa. Essas mentiras se alimentam da sua passividade. Mas quando você abre a boca para declarar a verdade da palavra, você muda a atmosfera ao seu redor. Você alinha sua alma com o céu. Você libera poder no mundo espiritual. Não espere as circunstâncias mudarem para começar a falar como alguém curado. Comece a declarar agora, não com frases vazias, mas com verdades eternas. Declare a palavra com autoridade. Declare a presença do Espírito Santo no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções. Declare que o que Deus começou, Ele vai completar. Declare que você não está esperando à toa. Está sendo moldado, fortalecido, curado por dentro, enquanto o milagre se forma. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Essa é a base, não é fingimento, é posicionamento. Você não nega a realidade, você afirma uma verdade maior. Deus ainda está no controle e Ele está agindo agora, mesmo que você não perceba. Então, mesmo com dor, declare cura. Mesmo com cansaço, declare força. Mesmo sem sentir nada, declare presença. Porque suas palavras têm poder. E quando você fala o que Deus diz, o impossível começa a se curvar. Agora, ore comigo em voz alta, mesmo que baixa, mesmo que trêmula, mesmo com lágrimas. Declare com fé, não com perfeição. Em nome de Jesus, eu declaro que estou sendo curado. Eu declaro que o Espírito Santo habita em mim e está tocando cada parte do meu corpo. Eu declaro que minha mente está sendo restaurada, que meus pensamentos estão sendo alinhados com a paz de Deus. Eu declaro que o que hoje é dor será testemunho, que o que hoje é fraqueza se tornará força. Eu rejeito toda palavra de morte, de dúvida, de medo. Eu não aceito mais viver refém do que sinto. Eu me alinho com o que Deus já disse sobre mim. Que eu sou templo do Espírito, que eu sou amado, que eu sou curado, que eu sou sustentado pela graça. Mesmo que o sintoma esteja presente, eu não o coloco como Senhor da minha vida. O meu Senhor é Jesus. E Ele ainda cura, Ele ainda opera, Ele ainda surpreende. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Espírito Santo, continua trabalhando em mim. Eu declaro que cada célula, cada órgão, cada pensamento está se submetendo à Tua presença. Enquanto eu espero, eu não me calo. Eu oro, eu confesso, eu declaro. Porque o que sai da minha boca prepara o terreno para o que o céu está prestes a fazer. Amém. O Espírito Santo está com você agora. Você não precisa de um culto cheio de luzes. Não precisa de uma multidão em volta. Não precisa de um mover visível ou de sinais externos para saber. O Espírito Santo está aqui, agora, exatamente onde você está. Ele não depende do ambiente para agir. Ele é o próprio ambiente. Ele preenche espaços vazios. Ele transforma quartos solitários em lugares santos. Ele torna qualquer lugar, inclusive o seu, em território de cura, consolo e renovo. Talvez você ainda esteja esperando sentir algo mais forte. Talvez ache que só vai saber que ele chegou quando seu corpo tremer, quando as lágrimas caírem, quando algo extraordinário acontecer. Mas o Espírito Santo nem sempre chega com intensidade. Às vezes, ele entra como quem já estava, como quem nunca saiu. Ele é presença fiel. Não se limita à sua percepção. Ele está com você, mesmo quando você não sente. E é essa certeza que te sustenta, não o sentimento. Jesus prometeu: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14:16. Não até você falhar, não até você se afastar, não até sua fé oscilar.
para sempre. Isso significa que agora mesmo, enquanto você respira, Ele está aí, perto, presente, ativo, consciente da sua dor, atento aos seus pensamentos, comprometido com sua restauração. O que o Espírito Santo quer de você não é esforço, é entrega. Ele não está esperando você melhorar para se aproximar. Ele quer que você reconheça que já está em você e que por estar em você, você nunca mais estará sozinho, nunca mais lutará sozinho, nunca mais orará sozinho, nunca mais esperará sozinho. Respire agora com calma, coloque a mão no coração e reconheça: Ele está aqui, a presença que você pediu, o consolo que você buscava, o abraço que ninguém conseguiu dar, o silêncio que não oprime, mas cura. Ele está envolvendo você com paz, recolhendo o que o mundo deixou cair, costurando o que foi rasgado, curando o que a alma já não conseguia sustentar. Ore comigo. Espírito Santo, eu te reconheço aqui. Eu me calo diante da tua presença. Eu me aquieto porque sei que não estou mais só. O Senhor está comigo, mesmo quando eu não te vejo, mesmo quando não te sinto, eu sei que tu estás. E isso basta para que meu coração descanse. Habita em mim com liberdade. Toma os cantos escuros da minha alma. Entra onde escondi dores antigas. Reina sobre meus pensamentos. Fala no íntimo do meu ser. Eu não quero apenas saber que tu existes. Eu quero viver consciente da tua companhia em cada detalhe da minha vida. Hoje eu escolho caminhar contigo. Não apenas nos momentos de oração, mas nas mínimas escolhas, nas conversas silenciosas, nos pensamentos que eu nem sei organizar. Guia-me, corrige-me com amor, enche-me de esperança. E se eu me perder, que a tua presença seja a bússola que sempre me traz de volta. Eu não quero mais viver como se estivesse sozinho. Tu estás aqui. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Então, que tudo dentro de mim seja liberto agora. Que haja cura, paz, direção e vida, porque o Senhor está comigo agora e para sempre. Amém. Oração final de restauração e renovação espiritual. Agora que você caminhou por cada oração, cada silêncio, cada lágrima e cada palavra que te reconectou à presença do Espírito Santo, chegou o momento de se render por inteiro. Não há mais necessidade de fingir força. Não há mais motivos para continuar carregando sozinho o que Deus sempre quis carregar com você. Este é o instante em que o Espírito Santo não apenas te toca, mas te restaura por completo. Espírito, alma e corpo, de dentro para fora, da raiz à superfície. Esta não é uma oração de encerramento. É uma oração de reinício. Você não é mais o mesmo de quando começou este vídeo. Algo dentro de você foi desbloqueado, uma sensibilidade foi restaurada, um espaço foi aberto. E agora, o Espírito Santo deseja preencher por inteiro esse lugar que ficou vazio por tanto tempo. A presença dele não vai embora quando a oração terminar. Ela continua, cresce, se fortalece em você. Mas para isso, você precisa fazer o que ele mais deseja: entregar tudo. Não segure mais os pedaços, não racionalize mais as dores, não carregue mais as culpas, não se esconda atrás de orações que apenas repetem o que você já não sente. Hoje, ore com sinceridade, com vulnerabilidade, com verdade, como quem sabe que Deus não está distante. Ele está agora, exatamente agora, ouvindo cada palavra, recolhendo cada pensamento, abraçando cada parte da sua alma. Ore comigo, sem reservas, sem medo, apenas entregue. Senhor, eu me entrego por inteiro. Eu não quero mais viver com o coração pela metade. Eu não quero mais carregar feridas antigas como se fossem parte de mim. Eu não quero mais sobreviver sem sentido. Eu quero viver cheio da tua presença. Curado por dentro, restaurado na fé, fortalecido em espírito. Espírito Santo, eu abro agora as portas da minha alma.
entra e faz morada. Apaga os ruídos do medo. Silencia a acusação da culpa. Reordena o caos interno. Limpa os lugares onde a amargura se instalou. Leva embora os pesos que os anos colocaram sobre mim. Retira o medo de confiar, o trauma de crer e não ver, a insegurança de me entregar de novo. Eu entrego a ti meus pensamentos, minhas memórias, minhas emoções. Toma os vazios e enche com tua verdade. Toma o desânimo e troca por alegria. Toma a dor e devolve paz. Toma a apatia e reacende o fogo. Eu quero andar contigo todos os dias, respirar contigo, sonhar contigo, planejar contigo, depender de ti em tudo. Restaura a minha fé, não como antes, mas mais profunda, mais sólida, mais sensível à tua voz. Renova minhas forças como as da águia, toca o meu corpo com saúde, a minha mente com clareza, o meu espírito com coragem. Eu declaro que sou teu, totalmente teu, e que a partir de agora eu vivo pela tua presença, guiado pela tua voz, sustentado pelo teu amor. Obrigado por não desistir de mim, por me carregar quando eu não tive forças, por orar por mim quando eu me calei, por me curar quando eu nem sabia onde doía. Eu sou prova viva de que o Senhor ainda restaura, ainda visita, ainda abraça, ainda transforma. Espírito Santo, fica comigo, hoje, amanhã e até o fim. Amém.